Fala pessoal, aqui é o Luiz Eduardo e essa é a prosa do Mestre Gui. A minha convidada de hoje, minha amiga Olívia da O2E Engenharia e Gestão. Obrigado, Olívia, por você ter vindo, a gente ter conseguido conciliar a agenda. Eu que agradeço o convite, Luiz. Obrigada. Tentamos algumas vezes, né? Várias. Várias vezes, 3 vezes, mas estamos aqui. É isso aí. Então, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você já se apresentasse. Quem é a Olívia? Então, Olívia... Vou falar meu nome todo, porque digamos assim, meu nome comercial é Olívia Medeiros, é o que eu gosto, é o que eu assino, mas meu nome é o que você conhece, todo mundo conhece, o que está nas redes sociais, enfim. Mas meu nome todo é Olívia Cristina de Medeiros Silva. Então, assim, meu pai queria Cristina, minha mãe queria Olívia, não conseguia chegar no consenso, virou Olívia Cristina. Entendi. Eu tenho 2 irmãs, só eu tenho nome composto, eu não gosto, então virou Olívia Cristina. Olívia Cristina não, Olívia Medeiros. Ato falho. Ato falho. Então virou Olívia Medeiros, então é assim que o pessoal me conhece, enfim, é assim que eu gosto de ser chamada, digamos assim. Mas a Olívia hoje, né, já está quase 40. Eita. Contagem regressiva. Ixi. Então, você acha que eu estou na melhor fase da minha vida, com 2 filhos maravilhosos, o Matheus, Rafael. Né? Hoje o Matheus está com 7, o Rafa está com 5. Muito bem casado com o Marco Aurélio, Opa. Que é advogado, meu parceiro de vida já há 13 anos. E a Olívia, assim, está na engenharia desde os 16 anos. Então, digamos assim, eu já estou nesse meio aí há um bom tempo. Então, assim, caí de paraquedas na engenharia, essa que é a verdade. E finquei o pé e nunca mais saí. Nós vamos querer saber como é que foi isso. Então, assim, eu venho de uma família muito simples, assim, a gente sempre teve que correr atrás de muita coisa, já passei muitos perrengues. Eu sou natural de Pará de Minas, aqui pertinho. Paraminense que fala isso? Paraminense. Ou mais conhecido como Paris de Minas. De Minas. Então, eu venho de Pará de Minas. Pará. O pessoal fala, vamos lá pro Pará. É isso mas aí. é logo ali, logo né? ali. Uma horinha daqui. Então, eu vim para Belo Horizonte, eu já tinha aí uns 14 anos, né? No momento conturbado assim, da minha vida, separação dos meus pais, enfim. E aí, comecei a trabalhar para ajudar em casa. Então, meu primeiro emprego foi no McDonald's, atendente do McDonald's. Então, sim, foi um momento ótimo, assim, porque desde sempre eu aprendi muito sobre processo, né? Então, assim, apesar de ser um emprego que não gerava uma renda ok, né? Para a época, acho que até hoje não. Mas é um ambiente que você aprende muito. É um ambiente desafiador, que você aprende mais. E principalmente aprende a trabalhar em equipe. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, sabe? E aí, nesse meio tempo, comecei a procurar outras coisas, enfim, fazendo cursinho. E eu queria fazer medicina, né? Olha. Tentei 2 anos de medicina. E aí, consegui pontos, passei em Barbacena, enfim, mas não consegui os pontos para federal. Então, assim, para engenharia na federal, os pontos que eu fazia sobravam. Mas não era o meu foco, engenharia. Naquele momento, né? Não era. E eu precisava trabalhar, enfim, comecei a procurar outras coisas. Aí, consegui um emprego temporário numa empresa de engenharia, que trabalhava com reforço e recuperação estrutural. E aí comecei a cobrir férias de uma menina lá, de recepcionista, enfim. Aí nesse meio tempo apareceu uma vaga lá. E a vaga era para trabalhar com diretor técnico na época. E o teste, você não vai acreditar qual era o teste. O teste era entender a letra dele. Mentira. Juro. Por quê? Eu que pensando em 1000 coisas. Era um senhor, assim, foi... um pai para mim, né, no final das contas, assim. E ele escrevia com uma letrinha em papel quadriculado todas as propostas técnicas. Ele, né, que era o diretor técnico, fazia as propostas, enfim. Então, ele escrevia a proposta, metodologia, tudo na mão em papel quadriculado. Então, assim, eu tinha que entender a letra dele. Não sei se foi Deus que me iluminou, o que aconteceu, que eu entendia tudo que ele escrevia. E aí, comecei a trabalhar com ele.
Aí você fazia as propostas, você tinha que digitalizar. Eu digitava. Ah, legal. Então, ele me entregava um papel quadriculado. Uau. E eu ia digitando. E nisso eu tinha o quê? 16 anos quando eu comecei a trabalhar com ele. Dr. Paulo Petrucci. Infelizmente, hoje já virou uma estrela lá no céu. Mas assim, então, eu pegava essa proposta dele e começava a digitar. Então, eu tinha 2 caminhos. Ou estar ali fazendo meu serviço, ou eu estar aprendendo. Então, assim, eu sempre quis aprender, sempre, né? Então, isso começou muito cedo, lá atrás. Então, eu digitava as propostas e, ao mesmo tempo, eu ia aprendendo, porque ele estava passando o conhecimento dele todo ali naquele papel. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu aprendi muito sobre metodologia de reforço, de recuperação estrutural. E assim, ele era super conceituado no mercado, né? Era referência e tal. Então, assim, eu tive o privilégio, a honra de trabalhar com ele. Né? Não sei se você conhece, ele é o pai do Otávio, da Solução Engenharia, que é um dos meus mentores aí também, né? Quando a gente tem muita dúvida, a gente troca muita ideia, enfim. Então, fiquei trabalhando um tempo com ele. E aí, um dia, conversando na varanda, assim, do escritório, o Alexandre, que trabalhava, era um engenheiro lá da época. Aí a gente batendo papo sobre a vida e tal. Eu falei assim, Olívia, para de insistir na medicina, porque você não faz engenharia, você tem perfil para fazer engenharia. Aí comecei a pensar. E aí eu falei assim, já tô aqui, eu já gosto, né? Já aprendi muita coisa. Vou tentar. Aí fiz o vestibular no FUMEC, se não me engano, passei bem lá, né? Nos primeiros lugares e tal. Eu falei assim, gente, que coisa estranha, né? Porque, assim, medicina eu não passava por causa de física, matemática. Meus pontos eram mais baixos nessas matérias, porque o meu foco era biológica. Eu falei assim, tem alguma coisa, vamos lá. Comecei a fazer a engenharia. Aí fui para o FUMEC, comecei em 2002, na faculdade. E eu fiz, né, engenharia de produção civil. Por quê? Eu gostava demais da civil, mas, ao mesmo tempo, também eu sempre gostei da parte de gestão. Então, era um curso, assim, que a gente conseguia ver parte técnica e conseguia ver parte de gestão. Então, assim, acaba que é isso, né, que eu faço hoje em dia e tal. Então, formei lá, minha turma maravilhosa. Inclusive, esse final de semana encontrei com alguns. Nossa turma sempre foi muito unida, tem amigos da época de faculdade até hoje. Legal. Assim, minha turma realmente sempre foi maravilhosa. E, assim, muitos perrengues para conseguir estudar, enfim. Aí, o Dr. Paulo, na época, me ajudou demais. Assim, a empresa que eu trabalhava pagou minha matrícula, na época. Me ajudava a pagar parte. Até que um dia eles tiveram alguns problemas lá, a empresa acabou fechando. E aí eu consegui o FIES. Então, eu estudei com bolsa do governo, né? Então, tinha que ter nota, enfim. Graças a Deus não tinha esse problema. Oba! Isso é bom. Então, eu estudei com FIES com muita dificuldade, enfim. Eu morava em Contagem na época, né? Para quem está ouvindo, assim, é uma cidade vizinha, né? De Belo Horizonte, muito próximo, praticamente emendado. Mas para assim, estudar todo dia Contagem para FUMEC... Exatamente. Então, era um trampo. Tipo assim, ônibus de manhã, ônibus para faculdade. É longe. Aí, para voltar à noite, eu voltava de van. Longe. Eu era uma das últimas a ser entregue. Casa, né? Então, assim... É longe. Era esse batidão, né? E tinha aula sábado, estudava à noite, enfim. Mas, no final das contas, formei, né? E o Otávio começou a trabalhar, o filho do Dr. Paulo, né? Continuou trabalhando na área, né? Me chamou para integrar a equipe dele. E aí, eu já fui trabalhar com o Otávio já como estagiária. Legal. Né? Então, assim, eu saí de um, mas já entrei logo em outro, né? Então, eu trabalhei muitos anos nessa área de reforço e recuperação de estruturas. Não sabia disso. Então, é uma área que eu gosto muito, né? Tenho conhecimento. Então, hoje, isso me ajuda na parte da gestão, de fiscalização de obra, enfim. Né? Então, é uma área que eu adoro. E, queira ou não, está envolvido diretamente com patologias. Sem dúvida. Né? Que é uma área, assim, que eu abracei, digamos assim. Mas você vê que eu já tinha esse contato lá atrás. Mal sabia que hoje eu ia estar nessa área, né? De patologia. Então, assim, eu formei, aí já comecei a trabalhar na área, né? Já continuei na Solução, na época lá com o Otávio. E comecei a procurar outros caminhos,
né? Participei de alguns processos de trainee, enfim. Fui ser trainee de uma construtora local, fiquei 1 ano lá. Eu brinco que eu só fui para essa empresa para conhecer o meu marido, que eu conheci ele lá. Legal. Porque assim, fiquei 1 ano, né? Claro, aprendi muita coisa, enfim. Mas não evoluiu do jeito que eu queria, que eu imaginava, assim, para minha carreira. Comecei a procurar outras coisas. E, graças a Deus, foi numa época que o mercado estava muito aquecido, né? Então, eu fui trabalhar numa construtora. Recebi o convite para trabalhar numa construtora. Então, assim, eu já entrei como engenheiro, já tinha feito antes de trainee, né? Depois que eu formei em 2007. E comecei a trabalhar já na área predial, né? Então, foi naquela época do boom da engenharia, aquela dificuldade de equipamento, de mão de obra, enfim. E junto disso, vieram vários problemas construtivos, inerentes daquele boom que a gente viveu, de falta de mão de obra, enfim. Então, falta até de norma mesmo, né? Tudo. De regulamentação de muita coisa, construindo-se mal, né? Sim. Então, assim, infelizmente, ainda hoje a gente ainda vê alguns resquícios daquela época. Sem dúvida. Né? Então, foi um período, assim, que eu cresci muito profissionalmente, porque, assim, você tá dentro de um canteiro de obra, é como se fosse uma outra faculdade. Só que do dia a dia, né? Então, assim, tudo que você aprendeu, você tá vendo ali na prática e é tudo muito diferente. Então, assim, eu tive a sorte de ter muita gente generosa comigo, né? Porque, assim, eu vinha de uma área muito específica da engenharia e, de repente, caí numa predial, que aí você vê tudo. Sistema, estrutura, fundação, acabamento, tudo. Tudo. Né? Então, assim, eu tive que aprender muita coisa em muito pouco tempo, né? Então, o que eu fiz para aprender todo o processo, assim, da empresa na época? Tinha um procedimento lá que a gente tinha que entregar um apartamento protótipo para o cliente. Então, assim, ali a gente testava tudo, né? E eu acho que isso é super válido, assim, não sei quais as construtoras hoje ainda fazem esse protótipo, mas ali você testa acabamento, você testa se falta alguma compatibilização de projeto, enfim. Aí, o que eu fiz? Acabei de chegar, o jeito de eu pegar o negócio, o touro ali, né? Pelo chifre, entendendo todos os procedimentos. Então, assim, em pouco tempo, eu tive que pegar todos os processos da empresa para fazer esse protótipo. É tipo um apartamento modelo. Isso, é tipo um apartamento modelo. Então, assim, aí foi muito intenso. Aí lê processo, e contrata, e constrói, e faz aquela correria. E, de repente, em pouco tempo, assim, eu tinha muita coisa consolidada na minha cabeça, assim, da parte de processo, de construção, enfim. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, né? Então, eu precisei me dedicar muito a isso para conseguir entrar nessa parte de construção mesmo predial, enfim. E até que um dia eu recebi um convite para iniciar a obra. Eu falei assim, sonho de consumo do engenheiro recém-formado. Começar uma obra do zero, né? Tocar a obra, né? Então, assim, aí fui para essa obra, mega empolgada. E comecei desde a fundação. Tipo assim, barro até terminar a estrutura. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E nessa empresa, eu não posso deixar de falar, eu tive pessoas muito maravilhosas comigo. Muito. Então, tinha um engenheiro que ficava na obra de cima, assim, na rua, tinha algumas obras e tal, que é o Solano. E eu nunca tinha soltado gabarito na minha vida. Gabarito, né? Fazer a alocação da obra, enfim. E ele foi tão bacana comigo. Ele foi lá, me ajudou. Tinha um mestre maravilhoso, o mestre Paulo. Super me ajudou. E na época eu tinha um gestor, o Thiago Pedreiro. Eu tô falando os nomes, que são pessoas assim, que eu tenho muito carinho. Já tá adiantando os mentores. Os mentores foram assim, pessoas muito especiais na minha vida, né? Então, essa construtora, não sei se eu posso falar o nome. À vontade. Né? A Iven Construtora. Então, assim, eu sempre tive gestores muito competentes, muito generosos, como eu já falei, e que me ajudaram a crescer profissionalmente. Legal. Né? Então, assim, eu acho que sempre é uma troca, né, Luiz? Assim, tem a nossa vontade de aprender, tem a vontade do gestor te ensinar. E essa sinergia, eu acho que, assim, é o que eu sempre falava assim, com os meus estagiários, quem trabalha comigo. A gente sai da faculdade com uma malinha.
Aí todo dia você põe uma coisinha lá dentro da malinha. Você aprende uma coisa, aprende outra, aprende outra. Mesmo. Independente se você vai estar lá nessa empresa, se amanhã você vai ser um empreendedor, se amanhã você vai estar em outro lugar. Tipo, tudo aquilo que você colocou dentro da sua malinha, você leva. Você vai levar. Então é seu. Né? Então, acho que assim, tudo que a gente investe, né, em conhecimento, em treinamento, enfim, é isso que vai juntando a sua bagagem, que te vai fazendo um profissional melhor a cada dia. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar. Então, assim, eu já saí da faculdade, já fiz uma pós-gestão de projetos na FGV, aí depois comecei a fazer edifícios sustentáveis, que era uma área que eu, assim, é uma área que eu gosto muito, essa parte de sustentabilidade. Legal. E tal. Então, fiz esse outro MBA em edifícios sustentáveis. E, assim, a última, assim, que eu fiz foi uma do IDD, que é de patologia nas obras civis, uma das primeiras turmas aqui. E, assim, abriu muita coisa na minha cabeça. Porque assim, eu já trabalhava na área de assistência técnica da IVEN. Então, eu sentia necessidade de saber mais, de saber mais, de saber mais. Porque cada dia é um problema diferente, né? Assistência técnica é assim... Opa! É um CSI atrás do outro, né? Essa que é a verdade. É verdade. Então, assim, eu sempre tive que buscar muito conhecimento. Então, eu procuro me cercar de pessoas, né? Que eu sei que são referências, enfim. Tive a grata oportunidade de conhecer você também, né? A gente já agradeço. A gente já fez algumas trocas aí. Você já passou muita coisa pra gente. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que estudar muito. Às vezes, o estudante lá, né? Ai, tô doido pra formar, não sei o que, formou. Mal sabe ele. Mal sabe ele que vai estudar o resto da vida. Se quiser continuar trabalhando na área e ser um bom profissional, não dá para parar. Ainda mais você que trabalha aí na área de químicos e tal. Todo dia é uma novidade diferente. É um produto novo, é uma tecnologia nova. Então, assim, a gente tem que estar muito aberto para essas novidades do mercado, senão a gente fica para trás. É isso aí. Então, assim, o que a gente usava para construir lá atrás, há 10 anos atrás, hoje já está totalmente diferente. Já está. As normas mudaram, os produtos mudaram, os problemas são novos, são outros desafios, né? Então, assim, eu falo, não dá para parar de estudar, né? E hoje eu ainda estou numa vibe, assim, de outras coisas, assim, de estudar negócios, produtividade. E aí você começa a abrir para outras coisas. A Olívia, porque não gente, ela é empreendedora. Ela é empreendedora. Ela é engenheira, mas empreendedora também. Inclusive, continuando a sua trajetória, eu queria até que você contasse um pouquinho disso, né? Porque daí você estava na construtora e hoje você tem a sua própria empresa. Isso. Eu queria que você contasse sobre esse salto. E aí eu passei uns bons anos, mais de 10 anos, né? Com essa empresa. Acabei assumindo a área de assistência técnica pós-obra. Então, assim... Aprende pouco, né? No pós-obra. Então, assim, eu acho que isso é um privilégio mesmo, assim, de ter conseguido cumprir esse ciclo de vida aí da construção predial, digamos assim, de pegar desde a concepção, né, compatibilização dos projetos lá com a parte de arquitetura, a construção em si, a entrega do empreendimento, né, fazer a entrega, e depois fazer o pós-obra. Então, assim, você pegar esse fio inteiro, né, você conseguir pegar esse ciclo inteiro, eu acho que é um privilégio. Assim, quem gosta dessa área, né, quem está nessa área, se tivesse essa oportunidade de pegar o ciclo inteiro, porque você se torna um engenheiro muito melhor depois que você se passa ali no pós-obra. Você consegue enxergar o que você não consegue ver lá na ponta, a hora que você está construindo. É isso aí. Né? Porque você começa a entender por que aquilo deu errado, onde deu errado, e onde tem essa retroalimentação para melhoria de processo. Esse é o ponto, né? Porque a engenharia diagnóstica, ela tá aí. Aí entra a parte de patologia. Mas se não retroalimentar, o problema vai continuar acontecendo. É isso aí. Exatamente. Então, assim, um dos principais papéis do pós-obra é essa retroalimentação para a engenharia. Né? De revisão de processos, de metodologia construtiva. Projetos, né? Projetos, enfim. Né? Então, assim, eu acho que
o nosso mercado está evoluindo muito nisso, graças a Deus. É lento. A gente gosta, não é a velocidade que a gente gostaria. Não, mas se você pegar aí há 10 anos atrás o que é hoje, eu acho que já melhorou muita coisa. Muita coisa. Né? Então é isso, sabe, Luiz? Eu acho que não dá para parar de jeito nenhum, né? Então, eu falo, quando eu assumi essa parte de assistência técnica, eu aprendi muita coisa, né? Então, acabou que, assim, os empreendimentos da Ivem aqui em Belo Horizonte pararam, né? A operação aqui encerrou, né? E eu comecei a prestar serviço, né? Para a Ivem e comecei a empreender nessa área de consultoria, gestão de obras, enfim. Então, hoje, a O2E nasceu de onde, assim, né? De onde veio O2E? Então, éramos 3 sócios, Olívia, um O, Otávio, segundo O, e de Elison. Éramos nós 3. Nós formamos junto, né? O Elison formou depois, enfim, mas nós conhecemos juntos na FUMEC. E aí a nossa ideia sempre foi assim, a gente precisa oferecer ao mercado uma coisa que não tem, que é essa parte de gestão condominial, quer dizer, a gente entrega a obra, né? Isso eu vivi na pele. A gente entrega uma obra, né? O condomínio é implantado ali, e o condomínio fica praticamente dependente da construtora em muitos assuntos, né? Apesar, assim, as boas construtoras entregam o manual, entregam toda a documentação, dá uma assistência pós-obra, enfim. Faz uma apresentação do manual, que eu já vi isso, né? Mas não todas. Não todas, né? Apesar de ser normativo, de ter que entregar, infelizmente, muitas ainda não entregam. A gente depara com isso, né? Aí no mercado. Então, a gente começou a ver essa carência, assim, né? Muitos síndicos não têm o conhecimento técnico, e não é para ter, porque tem, né, os especialistas nisso, né? Tem engenharia, tem os advogados que assessoram, enfim. O síndico tem que entender ali do todo, né? Entender dos processos condominiais, ter o bom senso. Você já tem problema demais para administrar, né? É verdade. Então, assim, a gente começou a ver que muita coisa das manutenções preventivas ia ficando para trás. E, assim, a gente precisa ajudar esses condomínios. Não tem quem faça isso, né? E aí, meio que a ideia começou daí e foi evoluindo, né? O O2E vai fazer 6 anos, agora em maio. Legal. Né? Hoje o nosso foco é gestão de manutenção, né, predial, e a gente trabalha com perícias, laudos, investigações, enfim, né? Tem um serviço muito interessante que a gente faz, que são as de contratações técnicas, né? Porque, infelizmente, hoje o pessoal gosta de comparar banana com maçã, e aí geralmente vai no menor preço, aí o condomínio tem problema, porque o escopo está incompleto, porque o produto não é o adequado. Então, o que a gente faz? A gente monta o escopo. Então, faz uma inspeção, basicamente. Vê o que precisa. O que está precisando. Né? Legal. Aí a gente monta esse escopo e faz a licitação técnica. Entrega equalizado pro cliente, entendeu? E aí ele negocia, contrata, enfim. E aí a gente pode vir pela outra ponta. Luiz contratou o serviço. O O2E pode ir lá fiscalizar, assessorar, fazer visitas pontuais, pode fazer o gerenciamento do contrato, pode fazer a fiscalização, enfim. Então, assim, a nossa ideia é meio que um trabalho de formiguinha, mas profissionalizar esse mercado, sabe, Luiz? Porque... Muito bom. Uma coisa, você vai saber muito melhor que eu, se eu usar um silicone X, um silicone Y, um selante, qual que vai usar? Um custa R$1, o outro custa R$100, e aí? Qual que é o ideal para aquilo ali? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, não dá para generalizar e não dá também, muitas vezes, para deixar na mão de um pedreiro, um empreiteiro. Às vezes, um empreiteiro pequeno não tem tanto conhecimento técnico. Então, eu queria até aprofundar uma coisa nisso aí. Eu gostei do que você falou, porque você está me contando uma coisa que, obviamente, eu também vivo. Eu não trabalho exatamente com isso. Mas, né, o meu caso está mais... A gente faz, sim, consultoria, mas não focada na gestão condominial. E o nosso caso é mais venda de produto. Mas eu gostei do que você falou, porque o meu prédio viveu isso. Então, eu posso me considerar um usuário, né? Uhum. Então, numa determinada ocasião, a síndica chamou 3 orçamentos.
e comparou laranja com banana, né? Então eu estava lá como morador, não como, né, engenheiro e tarará. E aí o que acontece basicamente é que não se tem essa questão de falar para o síndico, porque existem os síndicos, né? Até bom o pessoal que está assistindo, escutando ou vendo, existe o síndico orgânico, que é o síndico que é o morador e que muitas vezes ele é leigo, e tem o síndico profissional, que em Belo Horizonte, que é a cidade que a gente está fazendo de podcast, ainda não é uma realidade, né? Ainda está acontecendo, está melhorando. Eu ainda vejo que precisa melhorar mais. Em outras cidades, igual o Rio de Janeiro, que a gente trabalha bastante, é uma realidade. É difícil, inclusive, achar um síndico orgânico nos principais prédios. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa... É quase uma catequização, né? Ensinar o síndico o que ele precisa fazer para que ele não compare laranja com banana e falar para ele da importância de ter um terceiro fiscalizando esse serviço. Que não precisa ser necessariamente manutenção de fachada, pode ser qualquer tipo de serviço. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Hoje, assim, nós temos bons síndicos profissionais hoje no mercado, né? A gente trabalha, assim, em parceria com alguns, né? A gente conhece os prédios que a gente assessora, enfim. Mas o que você falou, é um mercado que ainda está se profissionalizando mesmo, assim. Eu vejo que esses, pelo menos os que eu conheço, né, buscam sempre conhecimento, de estar conversando, de estar trocando ideia mesmo antes de sair fazendo as coisas, né? Então, um dia desse, eu vou dar um exemplo prático, assim. Eu recebi um contato de um síndico profissional e ele falou assim, fiz uma contratação de uma manutenção de fachada. Estou querendo que você me mande uma proposta para fiscalizar esse serviço. Aí eu falei assim, olha, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Gostei. Posso te mandar? Ele disse, sim. Aí começamos a conversar e tal. Aí eu perguntei para ele, você tem um projeto de recuperação dessa fachada? Ele, não. Essa fachada teve um mapeamento, teve algum ensaio, você tem o quantitativo do serviço que você precisa fazer? Ele, não. Você já contratou esse serviço? Ele, ainda não. Eu falei, ótimo. Então, ainda está em tempo. Né? Por quê? Porque o negócio começa lá atrás. Então, assim, precisa entender que serviços complexos, como uma fachada, por exemplo, que você precisa estar ali, é um serviço oneroso, né? É um serviço que vai despender tempo, dinheiro do condomínio, vai precisar arrecadar, geralmente essa é a realidade, né, dos condomínios. Então, assim, ter uma prévia ali do que vai acontecer para poder arrecadar. Então, às vezes, eles entram em algumas obras, tipo, chama lá, 1, 2, 3, cada um vai lá e te dá uma solução. Não, você tem que fazer isso, você tem que usar aquilo, você vai trocar isso. E aí, o síndico fica ali, na mão desses fornecedores. É isso aí. Não mal intencionados, porque cada um vai lá e oferece o que acha que é melhor para aquilo ali. Só que a gente precisa entender que tem uma cadeia produtiva por trás disso de pessoas altamente capacitadas para poder fazer aquilo. Então, o que eu sugeri para ele? Falei assim, vamos voltar, vamos dar um passo atrás aí. Você precisa, primeiro, fazer um mapeamento das suas patologias, fazer uma inspeção geral da fachada, ver se o revestimento está comprometido ou não, qual que é o grau de comprometimento aí da sua fachada, quantos por cento, está com som cavo, está soltando, qual que é o problema? Precisamos entender qual que é o problema. Diagnóstico, para quê? Para entender qual que é a solução para aquilo ali. É isso aí, o pessoal dá terapia sem diagnosticar. Exatamente. Que, assim, a gente compara muito essa parte da engenharia com a medicina, porque é exatamente isso. É exatamente isso. É idêntica. É idêntica. Então, assim, a gente vai chegar lá e vai ver o nosso paciente, que é o edifício. Então, pode ser que ali, eu, enquanto clínico geral ali do edifício, eu falo, não, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Mas naquele revestimento ali, você vai ter que fazer um exame aprofundado, entendeu? É isso aí. Então, é isso. Então, pessoal, olha, precisa entender aí qual que é o seu problema, né? Envolver um especialista. Temos ótimos profissionais no mercado hoje, sem dúvida, né? Então, pessoal, vamos dar um passo atrás. Né? Foi a recomendação que eu dei para ele. Falei assim, olha, poderia muito bem te apresentar a proposta, mas não é isso.
Até para você fiscalizar, isso vai ser um problema. Vai você ser vai entrar num desgaste lá na frente. Exatamente. A gente já fez alguns serviços assim e é extremamente desgastante. Então, para ele, faz o projeto, né? Faz mapeamento de tudo. Faz um projeto. Especifica todas as soluções que vão precisar para reabilitar essa fachada. Então, de posse do procedimento, do quantitativo, dos materiais que serão especificados, o que vai usar. Aí a gente vê condição de acesso. Vai ser balancinho, vai ser andaime, vai ser uma monovia, vai ser o quê? Qual que é o tipo de acesso? Aí entra na questão que a gente estava falando um pouco antes da ancoragem. Esse prédio tem um sistema de ancoragem? Não tem? Vai ter que ser contrapeso? Vai ter que ser o quê? Isso tudo impacta na execução, no prazo, na segurança da obra, em tudo. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Então, assim, de posse disso, aí sim a gente leva para o mercado para poder fazer uma concorrência, todo mundo orçando o mesmo projeto, o mesmo quantitativo, a metodologia, os produtos, enfim. Só assim a gente vai começar a profissionalizar isso, ter fachadas realmente reabilitadas, que vão durar aí muito mais tempo. Então, às vezes, a pessoa quer fazer ali um paliativo porque eu tô com uma infiltração. Aí vai lá, gasta. Aí ano que vem... Né? Serviço à altura é um dos mais caros. Aí ano que vem apareceu em outro apartamento. Assim, a gente precisa entender o edifício como um paciente, né? Então, ele precisa estar ali. A gente precisa estar fazendo as manutenções preventivas. Queira ou não, ao longo da vida dele, vão ter as corretivas também, né? Então, assim, quanto mais preventivamente a gente atuar, menor será o custo da correção. Sem dúvida. Né? Corretivo, muitas vezes, pode... impactar de forma a não conseguir arrecadar num primeiro momento, precisar de um financiamento e até ter endividamento dos usuários. Isso é ruim. Exatamente. Né? Então, assim, quando eu falo que é um trabalho de formiguinha, é isso. Então, por exemplo, eu recebi um contato. Eu tenho certeza que esse síndico que a gente conversou, ele vai começar a enxergar pelo menos as obras com outro. Influenciou ele é síndico profissional, provavelmente ele é síndico de outros empreendimentos. Não dá para eu ir aí. Quando for no próximo, eu já entendi. E aí ele me mandou a proposta, quem tinha ganhado a concorrência. Eu falei assim, não considerou isso, não tem especificado. E aí, o que gera esse problema? Você entrar no negócio sem saber onde vai terminar. Então, assim, você acha que você vai gastar X, no final você está gastando 2X, 3X. Isso é comum, viu? Né? Então, assim, a ideia disso tudo é o quê? O condomínio está sabendo ali o que ele vai contratar, quanto que ele vai gastar, quanto tempo, qual que vai ser o desembolso. E aí entra o gerenciamento, fiscalização, para quê? Para garantir que aquele escopo todo seja cumprido, que o projeto de fachada seja executado, né? Então, e isso não dá para fazer sozinho, são várias mãos, são várias pessoas envolvidas. Concordo. Né? Que aí entra nesse ciclo nosso aqui. Entendeu? Então, tem lá o especialista de fachada, tem o O2E que faz todo esse trabalho que eu falei aqui, tem o Luiz que vai ajudar na especificação dos melhores materiais ali juntamente com os projetistas e vai fazer a venda técnica e vai lá acompanhar se está sendo feito certo e vai estar ali do lado do O2E vendo se estão aplicando corretamente aquele produto para garantir a vida útil. É na medicina também. Você vai sendo, quando você está sendo bem acompanhado por uma doença que você tem, você vai passar por vários profissionais, vários enfermeiros, médicos. É a mesma coisa. Mesma coisa. Até o quê? Coisa. Chegar na cura, chegar lá num prédio reabilitado. É isso aí. Né? Garantir a vida útil, garantir ali também valorização do patrimônio. A gente fala muito isso. Porque... Muito estudo nesse sentido agora. Estou gostando de ver isso. Então, assim... o empreendimento é entregue e aí tem, né? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas tem norma de desempenho, os sistemas têm que viver, né? Durante um período, desde que sejam feitas as manutenções preventivas. Norma de garantia saúde para dar mais uma apertada. Exatamente. Né? Mas aperta para todo mundo. Ainda bem. Né? Então, para quê? Para melhorar isso. Porque, assim, gente, demolir uma fachada, demolir uma piscina, porque deu problema de perguntar. Gente, isso não é sustentável. Não é sustentável, acho que você, você falou de todos os parâmetros, assim, não financeiramente, o meio ambiente, tudo. Concordo. Então, assim, é de doer o coração, assim. Piscina, gente, essa semana mesmo a gente teve um caso, uma piscina enorme num condomínio. Demolir? Menos de 5 anos,
sei lá, já é a segunda reforma que a piscina passa, enfim. Não é sustentável, né? E o custo. É até bom que você está começando a falar de causos. Nossa audiência gosta de causos, viu, Eli? Gosta, né? Gosta de causos. Então eu já vou até pra gente entrar nessa seara, queria que você contasse pra gente 1 ou 2 causos aí de obra que você viu, que seja engraçado, que seja lição aprendida ou de sucesso, fica à vontade. Só terminando essa piscina, Conta dessa que é piscina. Um caos, né? Já começamos bem. Já é a segunda vez que essa piscina é, digamos assim, Reformada. sofre intervenções. Agora ela está 100% quebrada. A gente descobriu o enchimento, coisa absurda. Você acha que você nunca vai ver isso na vida. Então, assim, você vai vendo, você vai deparando com certas coisas. Você fala, gente, onde nós estamos indo parar? Então, assim, o negócio tem que nascer lá atrás. Cadê o projeto da piscina? Cadê o projeto da impermeabilização? Por que isso está acontecendo? Porque você já fez 2 vezes, algum problema tem ali. Né? Então, assim, aí a gente envolve um consultor de impermeabilização. Aí a gente envolve um especialista em estrutura, porque a movimentação daquela piscina não está ok. Então, é aquilo. A gente tem que aprofundar no problema para entender qual que é a raiz daquilo ali, para realmente conseguir solucionar. Mas, Luiz, é de chorar. É de chorar. E é tão mais barato, não mais fácil, mas é tão mais barato fazer da primeira vez, certo, né? Sim. A reforma é muito pior, gente. Meu Deus. Né? É muito pior. Mas falando de caso engraçado, eu tenho para contar. Porque a gente trabalha com investigação, enfim. Aí um dia dele a gente recebeu uma demanda, tô com uma infiltração no banheiro que não para de jeito nenhum, já tenho 6 meses, já estragou a marcenaria, já estragou o forro. Aí ela vai, Olivia lá, com a equipe dela. Chegam lá. É prédio, pelo que eu entendi, é prédio, forro de gesso. Forro de gesso, prédio, um banheiro. Apartamentos, um de cima e de baixo. Apartamento. E aí eu falei assim, só pode estar vindo. Aí abrimos o forro. Já tinha uma abertura no forro, né? Terminamos de abrir para melhorar o acesso, enfim, fizemos vários testes, fecha registro, faz aquilo. E aí hoje a gente tem muitos equipamentos, né? Sim, termografia, scanner, líquido penetrante, enfim. Já leva a mala, né, para fazer a inspeção. A hipótese era que a infiltração vinha de um andar superior, é mais ou menos isso? A hipótese era o seguinte, o pavimento de cima já tinha feito uma reforma, já tinha feito uma manutenção, né? Imaginava-se que poderia ser algum problema de tubulação ou de ducha higiênica que estava passando perto, enfim. Bem comum. Por quê? Porque a infiltração estava bem no entorno do ralo. Então, imaginávamos, né, que era alguma coisa relacionada a isso. E aí investiga o apartamento de cima, aí desmonta armário, e vê aquilo, e vê aquilo lá. E aí tinha ido já outros profissionais lá também que não tinha conseguido. Aí o proprietário chamou um bombeiro que tinha ido lá auxiliar, falou, não, tava com um probleminha, já troquei uma tubulação, enfim, mas não resolveu o problema. Isso, aí são várias hipóteses, né? É o problema do aquecimento, aí chama o pessoal do aquecimento, fecha o aquecimento lá da prumada. Enfim, eu sei que nós demoramos, assim, umas 3, 4 idas para fazer essa investigação, testando várias hipóteses e tal. Aí, por fim, a gente levou um ajudante nosso. Eu falei assim, vamos fazer um desvio dessa água, né, para não ficar pingando no chão, porque a proprietária era uma idosa e tal, ia chegar de viagem. Para não molhar o banheiro dela, a gente faz uma captação, né? Até resolver, porque a gente vai ter que acessar o apartamento de cima, aquilo, né? E o proprietário de cima estava viajando e tal. Aí, beleza, fui embora, deixei o nosso ajudante lá e tal. De repente, ele me liga. Olivia, descobriu o problema. Eu falei, não, como que você descobriu o problema? Já olhamos tudo. Já fizemos todos os testes. Ele falou assim, tem um furinho na tubulação de cobre, microscópico, que está jogando água na laje, exatamente na projeção do ralo. Então, o ralo aqui, tinha um tubo passando aqui, essa água fazia esse caminho, batia na laje, escorria. Então, batia então, na laje, escorria. Batia do na apartamento laje, de cima, que fica no apartamento de baixo, em cima do forro, distribuição. Meu pai. Tava com um micro, mas e o furo jogava água para cima? Não, para cima não.
inclinado na projeção. Porque era ralo. pequeno, então ele ia com pressão. Era mais invisível. Ele, né? Porque a rede é pressurizada, a rede de água quente. Sim. Então, ela ia, batia, escorria. Só que o formato do vazamento, o jeito que pingava, a região que ele tá... Sabe aquela coisa assim, conjunto de fatores improváveis? Era isso. Gente, trabalhar com investigação. Surreal. Sabe o que era? Era só esse furinho. Não tinha nada do apartamento de cima, não tinha mais nada acontecendo. Era um micro furo que estava projetando aqui, pingando. Marcou a laje, pingando. E é engraçado que tubulação metálica tem isso, né? Ela, com o tempo, ela... Né, pode ter esse tipo de problema realmente por oxidação. Que coisa, hein? E aí, como que a gente descobriu? Na hora que a gente foi fazer essa captação da água que estava vindo, teoricamente, da laje de cima, não estava captando nada. Falei, gente, o que está acontecendo? De onde vem essa água? Mas ele viu o filete de água subindo? O ângulo que ele fez bateu no uniforme dele e ele... Ele pôs a mão na frente do filete de água e aí só molhou. que esse teste a gente já tinha feito. A gente já tinha secado a tubulação inteira, tubulação seca, passa a mão, não sei o quê. E ela era pressurizada, não caía no próprio... Não caía. Ela não pingava. A tubulação estava 100% seca. Gente... Então, assim, aí hoje a gente brinca, né? Vai olhar, vamos passar a mão em todas as tubulações, ver se não tem nada espirrando para lugar nenhum. Lições aprendidas. Aí pensa, 6 meses tentando resolver isso. Várias pessoas passaram e ninguém viu. Né? Então, assim... Investigação. É muito louco. E água é um problema, né, Luiz? Água é. Porque começa aqui, vai parar lá... Não brigue com a água. Não brigue com a água. Não brigue com a água. Então, assim, a água é um problema. Porque ela sempre vai achar ali o caminho mais fácil, né? Pra sair. Ela vai tentar. Então, assim, de vez em quando a gente depara com as coisas cabulosas, assim, que... Nossa Senhora, esse caos aí é diferente, viu? Eu nunca vi. Eu nunca tinha visto. Porque situação de infiltração de banheiro, área molhada, é comum demais. Super comum. Ainda mais, principalmente, o pessoal Não fala... é perto do passante. Sim, então, mas e no rumo da ducha higiênica, tinha todos os fatores para acreditar que estava no ponto mais comum, que é onde a gente mais vê o problema. Então, né? assim, a engenharia diagnóstica, quando eu brinco, né, que é o CSI, às vezes você tá ali focado, não, isso aqui é mais complexo, não sei o quê. E às vezes o problema é muito mais simples. Tem que ter paciência e fazer engenharia um pouco disso, né, Olívia? É investigar, é usar a bagagem, mas também tem que ter aquela coisa do inspetor, né? Da pessoa que é curiosa, que vai buscar. Tem que ser até criativo, pelo visto. Tem que usar criatividade. Quer dizer, o olho da gente vai ficando treinado, né? Não, claro, lição aprendida. Eu brinco, não sei se é assim, né? Mas, sei lá, há uns anos atrás, estava num resort lá com a família e tal, e a piscina cheia de falha de rejuntamento. Tipo assim, você tá ali descansando, mas seu olho só vê. Eu sou igual. Só vê problema. Eu sou igual. Nas últimas férias eu olhava, tinha uma junta de dilatação na piscina, com o selante todo estragado, todos os rejuntos estragados. Eu só enxergava aquilo. A gente sofre, né? Aí eu falava, gente, eu preciso parar de olhar isso. Eu preciso só nadar aqui nessa piscina. Não é? Só que eu acho que isso é um caminho sem volta, viu, Luiz? Não tem jeito. Mas a gente gosta, né? Fazer o quê? Falando em gostar demais, agora eu queria que você contasse. Você já começou. Vamos terminar de contar os seus mentores, as suas referências na vida pessoal e profissional. Quem são? Tem pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? Mas hoje a rede social acaba aproximando a gente, né? Sim. São referências, São né? referências. Tem uma frase que eu gosto muito do Cortella, não sei se você gosta do Cortella. Que ele, quer dizer, tem muito isso pra mim, né? Faça o melhor, mais ou menos isso, tá, gente? Faça o melhor que você pode, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Então, tipo, a gente sempre tá fazendo o nosso melhor. Na condição que você tem. Para aquele momento. Para aquele momento. A sua condição é essa, então faça o melhor que você tem nessa condição. Sim. Enquanto você não tem condição de fazer, melhor ainda. Então, assim, tem muito isso comigo e, assim, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na minha terapia, que é a questão da perfeição do negócio, né? E aí, eu até coloquei isso, assim, na frente, assim, do meu computador, tipo, feito é melhor que perfeito.
Então, essa perfeição, às vezes, acaba te paralisando, né? Então, eu tô trabalhando muito isso, feito é melhor que o perfeito, feito é melhor que o perfeito. Aí eu lembro dessa frase do Cortella, né? Então, assim, vem buscando essa parte, né, de autoconhecimento, enfim. Importante demais. Eu acho que assim, a gente vai chegando numa idade também que outras coisas vão sendo importantes e a gente com filho, né, você quer ser o melhor pai, a melhor mãe, enfim, mas você tem que estar ali fazendo o seu melhor. O Cortella também é uma referência para mim. Então, assim, gosto muito dele, né, da parte técnica, assim, temos infinitos, né? Nós temos um grupo super legal, que é o Revisita Normas. Só gente fera, só gente bacana. Opa, vamos dar o crédito aqui. Renato Saad e Paulinho da Paulinho, Então, assim, o Saad é um super parceiro. Eu aprendo muito com ele. A gente já fez algumas coisas juntos, alguns trabalhos juntos, né? Tem o professor Otávio, da Consultare, que assim também... Super referência. Super referência, que é nosso mentor mesmo. Liga. Tem alguma dúvida, liga. É isso. Ontem fui numa fachada... Ontem, hoje é quarto. Fui numa fachada, olhei... É a questão do cliente querer que você dê uma solução. E a gente quer o quê? Diagnóstico. Liga pro Otávio. É assim. Então, a gente meio que vai, né? Vai passando a bola. Tipo assim, não, hoje essa bola tá com fulano. Depois essa bola vai voltar para mim. Sim. Entendeu? É assim que funciona o nosso mercado, né? É isso. E eu acho que assim, a bola tem que estar com quem vai chutar melhor ali no momento. Então, assim, se o diagnóstico, quem é melhor hoje, é o Saad, é o Otávio, é o professor Antônio Júnior, o Paulinho. Excelente. Temos vários nomes muito bons, né, assim, na engenharia. Tem o Cavani lá em São Paulo também. Então, assim, eu falo isso porque, assim, acaba que a gente tem muitos problemas aí de fachada, a gente acaba meio que direcionando muita energia para esse assunto, né? Então, assim, fachada, impermeabilização, né? Então, agora tem vocês, né? Tem a Irene Jofilho, que eu gosto muito ali do conteúdo dela. A gente já fez o curso e tal. Eu acho que é uma pessoa que se doa muito, né? A ensinar. Tem uma didática muito boa, né? Muito boa. E tem o maior de todos para mim, que eu já falei aqui, que é o Dr. Paulo Petrucci, que era uma pessoa fantástica. Então, eu quero até aproveitar esse momento, assim, para homenageá-lo. Opa, legal. A pessoa, assim, que sempre teve comigo e, assim, eu lembro muito dos ensinamentos dele, né? Ele foi uma pessoa... Foi um pai para mim, o meu pai na engenharia foi ele. Então, legal. Assim, eu tenho uma gratidão eterna por ele, assim... E tudo que ele me ensinou, tudo que ele né, que ele me ensinou, que eu aprendi com ele, tudo que ele me proporcionou aprender. Legal. Né? Então, assim, tenho uma paixão, assim. Eu tenho um livro, nossa, esses dias eu peguei esse livro, Mexendo na Mudança. Ele me deu um livro, aquele Trincas em Edifícios, é do Hércio. É dele? É dele. Acho que é dele. Que foi a primeira edição. Ele me deu esse livro da primeira edição. Eu tenho mas eu acho que o meu não é a primeira edição, não. Então, eu tenho um novo, que é o que eu fico rabiscando, folheando. E tem esse outro com as páginas todas amarelas. Esse é um livro que a gente usa, né? Esse é um livro que, para quem é da área, não tem como isso ficar na prateleira. Não tem. É meio que aquele de cabeceira ali do engenheiro. Principalmente quem está na engenharia diagnóstica, né? Então, assim, tem essas pessoas. Tem muitos autores bons, né? E hoje tem muita gente que está na rede social doando conteúdo, vários conteúdos muito bons, né? Que eu acho que o Matheus Leone, eu acho que ele é um cara que doa muito. Os novos patologistas deram uma paradinha aí, mas é muito conteúdo. Estão voltando. Então, assim, é muito conteúdo interessante, né? Então, tem muita gente boa aí no mercado para a gente se espelhar, né? Que são referência. Sim, legal. Então, tem aquele negócio, né? Junta os bons que você fica melhor. É isso aí. Então, é isso. Então, a gente tem que se juntar aos bons, né? Pra gente ficar melhor ainda. Concordo plenamente. Olivia, passou rápido, é assim. Muito rápido, na hora assim. Que a gente assusta. Nossa! Viu aí a hora, né? Eu assustei também. Isso? Eu assustei. O papo fluiu e a gente contou bastante coisa, mas foi muito produtivo. Você contou coisas muito legais. E pra gente fechar o nosso bate-papo, o nosso slogan, né, da Dalminas, que realiza a prosa do Mestre Gui, é tranquilidade que dura. Eu queria saber, na sua vida, o que é tranquilidade que dura? Em uma, duas palavras, o que você pensa quando você escuta isso?
Tranquilidade que dura, eu acho que é fazer o bem feito. É a boa técnica, é a boa engenharia, sabe? É aplicar corretamente as coisas. Então, quando eu leio essa tranquilidade que dura, para durar, tem que ser bem feito, né? Então, o negócio tem que nascer lá atrás. Então, eu penso assim, confiança, durabilidade, boa técnica, boa engenharia. E eu acho que a gente está aqui para isso, né, Luiz? Para fazer a boa engenharia. É a nossa intenção, é o que a gente busca, né? Bacana. Queria te agradecer, foi espetacular o nosso bate-papo. Obrigada. E, bom, enfim, vou te deixar a palavra para você também fazer o seu agradecimento. Bom, quero agradecer esse momento. Assim, é difícil, né, a gente parar um pouco para dividir história, contar um pouco de si, né? Foi muito rápido, foi muito gostoso. Apesar de eu ter conseguido só hoje, assim, eu tô sentindo muito... foi muito gratificante estar aqui hoje, podendo dividir um pouco isso. Assim, um pouco da vida, né? É um negócio... a pessoa por trás ali da engenharia. Isso, a gente não é só aquela assinatura, né? Exatamente. Ou aquela rede social. Então, eu tô achando esse projeto seu maravilhoso, principalmente a intenção, né, de homenagear seu pai. Achei isso fantástico. Que bom que eu pude estar aqui, contribuir com um pouquinho da minha história. E parte técnica tem muita coisa pra gente falar, mas essa parte humana da engenharia é difícil a gente parar para falar. Então, eu queria te parabenizar por esse podcast. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço por tudo. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Na próxima semana teremos mais um capítulo. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau, gente.